Olá, vamos agora à nossa segunda parte da aula sobre circuitos sequenciais, flip-flops, com a parte de exercícios sobre esse conteúdo, né? Só adiantando que a gente vai basicamente ver as formas de onda, nós não vamos nos ater a nenhum cálculo, nenhum esquema elétrico, nada disso. É basicamente a definição de formas de onda de saída dos nossos flip-flops. Então, nós vimos o que são os flip-flops, né? Que basicamente, né, eles são usados nos nossos computadores para formar as memórias, né, sua simbologia, e que geralmente ele tem duas saídas, aqui e aqui barrado, né, onde uma ao invés da outra. O primeiro que nós vimos foi o LED com portas NAND, né, então eles têm três condições que a gente trabalha basicamente: a condição onde set e reset estão iguais a 1, a condição onde set igual a 0 e reset igual a 1, onde a gente vai setar o nosso dispositivo, né, com Q igual a 1, a condição onde set igual a 1 e reset igual a 0, onde a gente vai resetar o nosso dispositivo jogando Q para 0, certo? Então essa condição de set e reset igual a 1 é também chamada de memória. Então o exercício que a gente vai fazer é para a gente fazer a forma de onda de saída Q, né, dessas duas entradas X e Y, dessa figura aí mostrada, né, onde no caso aí X seria o set e o Y o reset, né? Então a gente vai anotar aqui, né, esses valores. Então aqui é o set e aqui é o reset, ok? Então quando ele está lá em cima, ele está em nível lógico alto, né, é o 1. Quando está para baixo é o 0, quando está para cima é 1, para 0, 1, certo? Assim que ele está variando. E o reset ele também começa igual a 1, né? Ele tem dois pulsos aqui para baixo, né? E um terceiro pulso aqui, onde fica 0. Então a gente vai ver em cada um desses momentos aqui. Só analisando inicialmente, a gente já não vê nenhuma situação onde tenha set e reset igual a 0 ao mesmo tempo. Então a gente não tem aquela condição inválida, não precisa se preocupar. A maior parte do tempo a gente está com set e reset iguais a 1, né? Isso daí é aquela condição de memória. Então a gente vai pegar esses momentos aqui. Ele está dizendo que o Q ele inicia igual a 0, né? Então vamos colocar ele aqui embaixo, certo? Então quando está os dois iguais a 1, o que isso quer dizer? Memória, né? Então ele vai manter. Então a gente vai se preocupar com esse momento aqui, né? O que vai acontecer quando set igual a 0 e reset igual a 1? Nosso dispositivo vai ser setado, ele vai subir para o nível lógico 1, ok? Então nesse momento ele vai ser setado. E aqui para frente ele continua 1 e 1, né? Então é memória, né? Ele vai se memorizar esse estado na saída até a próxima transição. A próxima transição é do reset, vai para 0, e o set está em nível lógico 1. Isso daí a gente está resetando então o nosso dispositivo. Então ele vai para nível lógico 0, certo? Isso aqui. Nesse estado aqui do meio é o estado de memória, né? Então ele vai continuar do jeito que estava. Depois ele vai ser resetado de novo, né? Então não vai influenciar em nada, ele continua em 0. E depois ele vai continuar aqui em memória, 1 e 1, certo? O próximo estado aqui, esse pontinho aqui, né? Não consigo fazer a reta aqui ainda, né? Até passei um pouco. É quando ele vai ser setado. Então o set foi para 0, né? Então ele vai para nível lógico 1 nesse momento aqui, certo? Eu não consigo apagar aqui ainda não, mas eu teria que apagar isso aqui. É por esse momento, e ele continua aqui em 1, ok? Até esse instante em que o reset vai para 0. Aqui ele vai ser resetado, certo? Então resetado, ele vai ficar em nível lógico 0 até o final, ok? Em memória. Então essa daí seria a forma de onda de saída do nosso circuito.
Ele pede também aqui o Q barrado, né? Como é que a gente faria aqui o Q barrado? Vamos fazer aqui embaixo. Eu estou me acostumando a usar essa canetinha, tá? Ela basicamente vai ser o inverso dessa de cima aqui. Então, onde ele está em 0, né? Aqui é 0, tá? Quem não sabe que é 1. Então, onde ele está em 0, ele vai ficar em 1. Então, aí depois ele vai mudar aqui de 1 para 0, né? Que lá ele mudou de 0 para 1 e assim sucessivamente. Então, imagine que vocês estão colocando um espelho aqui, né? Nessa forma de onda de cima, né? E ver ela de cabeça para baixo até o final, certo? Ela termina com 1 enquanto a outra terminou com 0. Tudo bem? Então essa é a nossa forma de onda de saída do nosso flip-flop com portas NAND aí para esse exemplo que é passado. Ok? O próximo é o LED com portas NOR. O LED com portas NOR é similar, porém a lógica é não invertida dessa vez, né? Então ele vai estar em estado de memória na condição 00, né? Deixa eu marcar aqui, né? 00. Ele vai ser setado com o próprio set igual a 1 e resetado com o reset igual a 1, né? É lógico, invertendo-se os dois, né? 1, 0, 0, 1. E essa condição de baixo aqui a gente não vai fazer, que ela é inválida. Mas caso ocorra, né, o Q esperado é um Q igual a 0. Então o exemplo, né, que a gente pode fazer aqui é para essa forma de onda similar aqui. Então aqui vocês já percebam, né? Primeiro a gente está iniciando com o Q igual a 0, tá? Vamos desenhar aqui embaixo. É o Q, né, a nossa saída. No caso aqui embaixo ela vai estar começando em 0, né? Aí o LED com nó tem as entradas abaixo, isso. Então aqui, quando os dois estão 0, 0, a gente sabe que é uma condição de memória, né? A gente não está vendo aqui nenhuma situação onde tem os dois iguais a 1, né? Ao mesmo tempo. Sempre ele tá pulsando um por vez, né? Isso é mais fácil pra gente. Ou seja, então aqui ele está setando, né? Então ele seta a saída nesse instante ali. Começa com 0 e vai para 1, bem retinho. Eu baixei aqui, não era para ter baixado. Porque aqui ele continua na situação de memória, né? Fica 0, 0. Certo? Então, na condição de memória ele continua nessa situação. E aqui ele vai ser resetado, né? Com reset para nível lógico 1. O que você vai fazer? Vai puxar a saída aqui para baixo. E aqui ele continua em memória 00, né? Ou seja, ele vai armazenar esse sinal até o próximo momento, que aqui ele faz de novo um reset. Reset 2 vezes, não se preocupe, ele continua em 0. Aí aqui, nesse próximo instante, ele vai fazer o set, né? Tornando o set o Q igual a 1. Então a nossa saída aqui vai subir nesse instante, certo? E não cai, eu estou confundindo aqui. Ele vai manter em memória 00, certo? Ele vai embora até o final. Ok? Então seria mais ou menos isso daí. Mais bonito um pouquinho se possível, né? Ele pediu só ok, então essa daí já seria a resposta. Vamos ver se está parecido com o de baixo aí. Parecido mais ou menos, né? Então a resposta é isso daí, né? Começa aqui, sobe, pá. Estou fazendo melhor com o mouse do que com a canetinha. Acho que eu vou usar o mouse. Ok, esse é o exemplo aí do LED NOR. Depois a gente falou dos flip-flops com clock, né? Que a gente já abordou essa temática de clock. Falamos dos tempos de setup e hold. O próximo flip-flop é o SR com clock. Ele é o set reset, né? Ele só vai responder, né, as variações no momento que houver clock. Ele é similar, né, ao NOR que a gente viu ainda agora, né? Ele tem a lógica não invertida. Ele seta
com set igual a 1, né? E reseta com reset igual a 1. Vimos o exemplo de forma de onda. O circuito dele, né? Tem um gerador de borda aí, e o direcionador de pulso. Falamos desse circuito. Então vamos fazer esse exercício aqui proposto no livro sobre esse exemplo de flip-flop com clock. Aqui nesse exemplo, percebam que a nossa entrada, né, ela é disparada por borda negativa. Então quais são os momentos que vão nos interessar? Esses momentos onde desce o sinal de clock, certo? Sempre que há uma descida do sinal de clock, né, é quando vai ser acionado o nosso circuito. Ele vai verificar o que está presente aqui na entrada, tá? Então nesses momentos aqui é o que a gente quer saber. Então ele vai pegar essas combinações aqui e refletir na saída. Eu não estou vendo aqui ele dizer o estado inicial de Q, tá? Mas vamos considerar esse Q começando com 0, tá? Então a gente vai começar com 0 até essa primeira transição aqui. Nessa primeira transição a gente tem o R igual a 0 e o set igual a 1. O que isso quer dizer? Ele está pedindo para a gente setar o Q, né? Então ele vai para 1, certo? E ele vai armazenar isso até esse próximo momento aqui. Nesse próximo momento a gente tem o reset igual a 1 e o set igual a 0. Então ele vai resetar o que? Vai para 0 até a próxima borda negativa. Perceba que aqui houve uma variação de set, mas isso não importa para nós, certo? Isso aí vai comportar como um ruído, isso vai ficar, esqueceu-se no tempo. Então ele vai filtrar essa variação rápida aí. E no próximo instante, né, como é que está a situação? Está o reset igual a 0 e o set também igual a 0. O que é isso? Memória, né? Ele vai armazenar o sinal mais um ciclo. No próximo ciclo, o nosso reset está em 0 e o set está em 1. Então ele está pedindo para setar a saída, certo? Vai setar para nível lógico alto. Então fica mais ou menos dessa forma, nesse formato aí, a forma de onda de saída Q, tá? Então perceba que ela só altera nesses momentos aqui, quando houver, lógico, uma variação da combinação de entrada aí. Se não houver variação, ele não muda também, né? Beleza? Então esse daí é o exemplo do flip-flop com clock. Depois a gente falou do JK, né? O JK, ele tem uma inteligênciazinha, vamos dizer assim, para aquela situação indesejada, né? Aquele quarto estado de baixo. Então, nesse caso, ele comuta quando a gente tiver J e K igual a 1, né? Em vez de ficar numa situação ambígua, né? Ele vai comutar, ele vai dar um toggle, ele vai inverter o sinal, certo? Aqui tem um exemplo de forma de onda. O circuito dele, né? E um exercício proposto que eu coloquei. Aplique as formas de onda JK e clock mostrado abaixo no flip-flop da direita. Considere inicialmente Q igual a 1. Então vamos começar aqui. Q igual a 1. Então lá em cima, tá? Esse exemplo aqui, ele do mesmo modo ele muda na borda negativa, tá? Então apesar de aqui estar marcando a positiva, que é do exemplo que está lá no livro, esse daqui proposto ele faz para baixo. Então é aqui o que eu estou marcando, tá? Então são essas descidas aqui que a gente vai fazer. Esse meu triângulo não tá muito bonito não. Vamos lá, então no ponto B, aí a gente vai ver o que ocorre, né? Ele vai começar em nível lógico 1 até o ponto B. B, o que ocorre? O K está em 1 e o J também está em 1, né? Quando os dois são iguais a 1, o que ele faz? O toggle, né? Ele comuta, certo? Então ele vai mudar a situação de como está. Se ele está em 1, ele vai para 0, ok? E assim ele vai ficar até a próxima borda
de descida. A borda de descida é aqui. E o que está acontecendo nas entradas? A gente tem 0 e 0. 0 e 0, o que ele faz? Ele mantém, né? É a memória. E ele vai ficar assim até o ponto F. No ponto F, o que está acontecendo aqui na entrada, né? O K está igual a 0 e o J, que é o nosso 7, é 1. Então ele vai setar a saída. O que isso quer dizer? Subir, né, para nível lógico alto. E assim ele vai esperar até o ponto H. No ponto H, ele está com K igual a 1 e o J também igual a 1. Então essa é a nossa combinação de toggle. Ele vai inverter. Então se está em 1, vai para 0. E assim ele vai aguardar até o ponto J. No ponto J ele olha de novo e o K está igual a 1 e o J também igual a 1. O que ele vai fazer? Vai inverter de novo, como está, certo? Vai para nível lógico 1, certo? Então, se ele ficar em nível 1 direto, ele vai ficar mudando toda hora, né? Na metade do período, né? Então perceba que isso aqui, se a gente quisesse fazer um divisor de frequência, ele poderia, né? Ele está com uma frequência mais alta aqui, né? Com esse período. E aqui ele já está com o dobro do período, né? Se ele invertesse de novo, né? Pá, ele ficaria com o dobro do período e metade da frequência aí, né? Ok? Então esse daqui é um circuito proposto aí. O quinto exemplo é do flip-flop D com clock. Esse circuitozinho, né? Ele é mais fácil pra gente porque ele só tem a entrada D e o clock, né? Então ele tem uma entrada menos. O clock vai dizer o que vai mudar e o D o clock vai dizer quando vai mudar e o D vai dizer o que vai mudar, né? Então se ele for 0, o Q vai para 0, né? E se for 1 vai para 1, né? Obviamente aqui o Q barrado, né? Ele é o inverso, né? Então aqui é 1 e 0, tá? Aqui tem uma forma de onda. Então vamos fazer nosso exemplo aqui. Vamos aplicar a forma de onda S, né? Dessa figura aí mostrada com agora na entrada D, né, de um flip-flop D. Só vou mudar aqui. E ele no caso aqui é disparado por borda de subida. Eita. No caso vai ser esses instantes aqui, tá? Então nesses instantes a gente vai fazer as mudanças aí, se houver. Então a gente só quer a saída aqui. Vamos considerar que aqui está iniciando em 0, tá? Então aqui ele vai ver no primeiro instante que o D está igual a 1, então ele vai setar. E assim ele vai segurar até o próximo instante, onde o D está igual a 0. Então nesse instante ele vai resetar. Ele vai seguir até o próximo momento, onde que o D ainda está em 0, então ele continua. E ele vai para o próximo instante, onde ele percebe que o D está igual a 1. Então ele sobe, certo? E assim vai. Perceba que acontecem alterações pequenas e elas não são percebidas, né? Então a principal função desse circuito, né, que ele parece inútil, é um filtro digital. Ele vai fechar os olhos, vamos dizer assim, né, para esses ruídos de alta frequência, né? Variações rápidas, glitches. Ele não vai perceber isso daí no teu circuito interno, né? Vai ficar lá antes da entrada do flip-flop. Ok? O último é o penúltimo, né? O let D. Não, é o último, né? Let D transparente. A diferença aqui é que ele não tem clock, né? E no caso ele tem um enable, né? Então ele só vai comutar quando tiver a presença do enable, né? Então aí do mesmo jeito aqui a tabela verdade, quando o enable tiver 1, né? Aí ele vai verificar o D e joga para sair daqui, certo? Se for 1,
vai 1, né? Então, se tiver desligado, né, o enable em 0, não importa o que está presente na entrada, ele não vai mudar a saída. O exemplo aqui é determinar uma forma de onda de saída Q para o LED D com as formas de onda das entradas enable e D mostradas abaixo. Considere inicialmente Q igual a 0. Beleza, já disse o valor de Q inicial, que é 0. Então a gente só quer saber quando o enable sobe para habilitação, né? Que é aqui, ó. Então aqui ele vai ser habilitado. E o que vai acontecer? Ele vai copiar o que está presente na entrada D. Certo? Então subiu para 1. Tá 1 lá no D, né? Ele vem embora igual o D até aqui. Fechou a janelinha de enable. O que ele faz? Ele continua como está até a próxima janela de enable aqui, que é nesse ponto aqui, certo? Essas são as janelas de alteração. No primeiro instante, o D está em nível alto ainda, né? Mas logo depois ele desce, fica um tempinho em 0, sobe, dá um pulso, volta e desce. Até que fechou a janela e ele vai continuar em 0 até haver outra janela de enable aí, tá bom? Então é assim que ele vai funcionar. Aqui está descrita a solução, né? Mas é basicamente isso aqui que eu fiz. Quase eu acertei aí, certo? Então ele chama de modo transparente, né? Esse que eu falei dessas janelas aí, certo? Ele vai deixar passar para a saída D, né? O que está presente, né? A saída Q é o que está presente na entrada D. E no outro estado, quando o enable está em 0, ele vai manter essa saída como estava. Ok? Eu acho que era isso. Ah, tá. Tem mais um exercício aqui sobre entradas assíncronas, né? Que é o preset e o clear. Vamos lá. Então, esse é o nosso exemplo proposto aqui, né? Para a parte de entradas assíncronas. Ele quer saber basicamente a saída Q, né? Do nosso circuito mostrado aqui para essas entradas de forma de onda. Presta atenção que aqui ele está com J e Q igual a 1, tá? J e K igual a 1. O que isso quer dizer, né? J igual a 1 e Q igual a 1 é o nosso toggle, né? Ou seja, ele teria que ficar mudando toda hora de estado. Porém, ele tem alguns estados de preset, né? Alguns pulsos de preset e clear, né? Então, o preset ele faz o que? Independente do que está presente na entrada do clock, ele vai na força bruta jogar para 1. E o clear, o inverso. Independente do que está presente nas entradas, ele vai jogar para 0 a saída. Q, tá bom? Então, a gente tem que considerar Q inicialmente em nível lógico alto, tá bom? Aqui em cima. Aqui ele está mudando em borda negativa, tá? Então são esses instantes aqui que vão importar. Já está com a marquinha aí. Então ele vai ver aqui como é que está a situação. Lá a gente falou que J e K estão iguais a 1, né? Então ele teria que dar um toggle aqui. Ele vai mudar, né? Para 0. Aí ele vem nesse instantezinho aqui com um preset. O que é o preset? Ele vai jogar para 1, independente do que está presente. Então esquece tudo e sobe. Ok? E ele vai subir até a próxima borda negativa. Na próxima borda negativa, aí ele vai fazer de novo o toggle. Vai jogar para 0. Aí não aconteceu nada com o preset com clear. Ele continua aqui até a próxima janela, que vai fazer a inversão de novo. Aí ele vai continuar até que bem nesse momento vem um clear. Se ele está em 1, então ele tem que ir para 0.
Se ele tivesse em 0, ele manteria em 0 a saída, certo? Aí aqui veio a variação de clock exatamente nesse instante, então não vai ter nenhum poder, vamos dizer assim, sobre a saída, né? Então ele vai fazer, depois que ele solta aqui o clear, né? Ele vai manter em 0 até a próxima borda de descida, que ele vai fazer a inversão de novo para 1, ok? Então é mais ou menos isso daí a nossa saída do nosso circuito, ok? Então esse daí era o último exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Vou disponibilizar esses slides aí para a turma, né? E alguns exercícios aí de revisão, certo? Boa noite então e obrigado.